Salve galera, firmeza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo e vamos para mais um videozinho top aí que eu acho que vocês vão gostar. Cola na telinha aí e roda a vinheta. Up, up and away! Salve meu povo, firmeza! Olha só, vamos falar um pouquinho aqui dos equipamentos, cara. Tem gente vacilando aí nos equipamentos. Eu mesmo fiz um vacilo e eu não tinha prestado atenção. E não quero que vocês cometam o mesmo vacilo, tá? Alguns amigos também fizeram algo errado aí. Eu também fiz, tá? E aí eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Bom, não tem muito o que dizer, você sabe que a gente tem que correr atrás da sala de guerra aqui, né? Quanto mais rápido a gente conseguir subir a sala de guerra, melhor pra gente, que a gente vai conseguir ter mais condições de avançar na história, quer queira, quer não. A história te prende, tá vendo? Você precisa aí, é o famoso pay to win do game, né? O game ele tem dois pay to win, tá, galera? Não tem nada a ver com o vídeo que eu vou falar aqui não, mas deixa eu só dar essa dica pra vocês. O jogo, para mim, aqui, ele tem dois pay to win, tá? O pay to win tá relacionado aos drones, tá? Aqui, ó, aos drones. Então, se você consegue comprar muito drone, você consegue avançar mais longe, né? E o outro pay to win tá relacionado às gemas. Mas é que gema, cara, te dá condições de comprar pacotes na loja. Mas, cara, eu não vi nenhum pacote tão legal assim que poderia te dar summon, né? Eu fiz alguns gastos aqui, tá? Era pra mim tá com muito mais gema. Eu fiz alguns gastos aqui para poder acelerar mesmo a base, tá? Para poder ficar num nível mais legal aí, poder explorar mais o jogo. E eu acho que, na minha opinião, cara, o pay to win do jogo tá aqui, ó. Tá no drone, tá? Se a galera conseguir comprar pacote de drone que tem aí, a galera vai avançar pra caramba, né? E se você não puder comprar os drones em pacotes, você vai usar gema para acelerar as coisas, né? Por exemplo, se eu não tenho drone aqui, eu posso vir aqui nessa setinha aqui, ó, e gastar gema. Só que é muita gema, cara, né? Mas é o pay to win do jogo, beleza? Então, se o cara tem condições de comprar gema, ele vai vir aqui e rapidinho ele vai evoluir o game, tá? Bom, vamos focar no que eu queria falar aqui, que são os equipamentos. Acabei falando de um assunto que não tinha nada a ver, mas fica aí a dica para vocês. Bom, cara, eu fiz um vacilo, cometi um vacilo muito grande aqui no jogo relacionado aos equipamentos. Se você olhar, né, cada herói tem sua classe, né? Então você tem aqui o guerreiro, você tem o tanque, você tem o ranger, você tem o suporte, você tem os místicos, né? Cadê, cara? Eu não tenho nenhum místico aqui, né? Tem esse cara aqui que são os magos. Tem esse cara aqui que eu esqueci. Tem um lugar aqui que a gente clica aqui que ele fala intimidador, né? Você tem os intimidadores. Deixa eu voltar aqui. Acho que isso aqui é mago, né? Os mágicos. Então, a gente tem essas classes aí, né? Mago, intimidador. Isso aqui são suporte, não é isso? Apoio. Suporte, né? São suporte. E acho que não tem mais nenhuma classe que eu tenha pulado aqui. Falei todas, né? Esse aqui são os Rangers, apoio. Não tem mais nenhuma classe. Então, cada herói, ele tá vinculado a uma classe. E os equipamentos também, né? Então, se você ainda não prestou atenção, os equipamentos, eles são colocados pelas classes. Então, lá na fábrica, que eu já vou chegar ali, quando você for criar os seus equipamentos, você tem que ficar esperto em clicar no lugar correto para você criar o equipamento correto para a classe correta. O vacilo que eu fiz, eu queria colocar equipamento para o Superman aqui, que é da classe guerreira, tá vendo? É da classe guerreira. Eu vim aqui na loja, cara, tá? Eu vim aqui na fábrica aqui, no arsenal. Cadê o arsenal? Aqui. Eu vim aqui no arsenal, né? E clicava aqui, cara, e começava a fabricar igual doido. Só que aqui, presta atenção. Cada equipamento tem três blocos. Então vamos lá no início, ó. Vamos lá no início.
Então, quando você começa, você tem 3 blocos verdes, né? Que são guerreiros e tanques, mago, esse aqui acho que é místico, assassino, né? Assassino, mago e atacante. E o terceiro bloco são do apoio e dos intimidadores. Então, dentro da fábrica, dentro do arsenal, para você fabricar equipamento, você tem que ver qual equipamento você quer. Ah, eu quero colocar para minha healer, meu suporte. Eu queria um equipamento roxo para o meu suporte. Aí você vai ter que ir lá para o nível 10, se eu não me engano. Você tem que ir para o nível 10. O nível 10, ele vai fabricar para você equipamentos azuis ou roxo. Os azuis vão de 71 até 100 e os roxos de 101 até 140. Né? Esse aqui é aleatório, tem 3% de chance de cair esse cara e 97% de chance de cair esse bicho aqui, tá? Então no 10 aqui, você vai fazer equipamentos para a classe de intimidador e para a classe de apoio, tá? O gostoso é você tentar chegar no nível 14, da sala de guerra. É aqui que começa a fazer o divisor de águas, tá? Por quê? Porque aqui você já começa a construir equipamentos míticos, né? Lendários, que são os amarelinhos, tá? Aqui eu acho que já fica bem legal e que eu já acho que você vai começar a se destacar de outros players aí no jogo, tá? E mais pra frente aqui, você já começa a cair, tá vendo? Ó, os 3 blocos onde que a porcentagem vai sumindo e depois lá pro nível 20 para cima, o bicho já pega, né? Aí já vai embora. Né? Daqui do 20 para cima já é loucura. Mas eu acredito que o divisor de águas vai começar a existir quando você chegar no nível 14 da sua sala de guerra. Porque aí você vai conseguir, aqui no arsenal, criar seus equipamentos de nível 100 a 140, de 140 a 180 e, se der muita sorte, de 180 a 230 para as classes de guerreiro, tanque, né? Guardião, aqui no caso, né? Que é guerreiro, guardião, assassino, mágico e atacante, suporte, que é apoio, né? E intimidador. Então, no nível 14, o negócio já começa a ficar mais nivelado aí pra galera, né? E, cara, eu cometi esse erro, cometi esse vacilo, eu não tinha observado isso. Porque eu tava ainda com aquela... como é que fala? Aquele vício do antigo jogo. Porque no antigo jogo, os equipamentos não eram divididos assim. Eles não eram divididos por classe. Eles eram divididos pelo nome do equipamento. Então, por exemplo, se você vier aqui no Superman, que são os equipamentos roxos que eu tenho, você vê aqui, cara, olha só, ele tem o torso do Soviético Supremo, tá vendo? Então você ia fabricar ali no antigo jogo pelo nome do equipamento. Ah, o que o torso do Soviético me entregava? Vai me entregava mais PV, ponto de vida, né? Mais defesa aqui no torso, né? Então cada tipo de equipamento, podemos dizer, nomenclatura dada por equipamento, te dava um benefício. Isso era um jogo antigo. Nesse jogo novo, nessa modificação que eles fizeram, os equipamentos são por classe. E na hora que você for criar, tem que ficar muito esperto para você não cometer esse vacilo. Né? Eu estava procurando aqui, falei, gente, por que eu não estou conseguindo criar esse torso aqui do... esqueci o nome lá, do Soviético Supremo, como é que é? Rapaz, que nome, né, que eles colocam? Soviético Supremo. Por que eu não estou conseguindo criar equipamento do Soviético Supremo? Aí eu fui ler com calma na fábrica, né, no arsenal, e descobri que não é mais assim. Tá vendo? Não é mais assim. O traje ali do Superman, né? Que é o bate-traje supressado, né? Que tá aqui, ó. Quando eu fabrico aqui, eu tenho essa porcentagem de cair pro Superman. Aqui vai cair pro assassino, pro mago e pro meu atacante lá, pro meu suporte, não, mas esse cara aqui é pro atacante. E aí, cara, pela quantidade de grana que tu tem aqui, né? Tu vai conseguir criar os equipamentos pros seus heróis. É um vídeo curtinho, cara, só para dar essa dica para vocês não vacilarem igual eu vacilei aí nos equipamentos. Show de bola? Galera, de tanto pessoal pedir, eu acabei criando, tá? Criei uma aliança aqui pra gente poder brincar e se divertir junto, tá?
Dia 27 a gente vai ter novidades aí, a gente não sabe quais serão essas novidades, se é um modo novo de jogo, né? Porque tem modo de jogo aqui que não abriu ainda, tá? Ó. Tem modo de jogo que não abriu ainda. Isso aqui a gente jogava no jogo antigo. Isso aqui a gente fazia fácil no jogo antigo, era até difícil, né? Fazia fácil, porque era fácil de desbloquear, mas era difícil de jogar, né? Mas isso aqui já existia no jogo antigo e tá bloqueado, né? E aí o que acontece? Eu criei aqui essa aliança pra gente juntar aqui e ficar se divertindo, sem compromisso, tá? Se chegar a ranks altos aí, vai ser... Como é que fala? Vai ser mérito nosso mesmo, beleza? Quem quiser fazer parte aí, entra aqui, vai no meu Discord. Quem tiver a querer me ajudar, entendeu? Porque assim, eu não vou ter condições, galera, de ficar cuidando dessa aliança muito assim, dedicada 24/7. Eu não vou conseguir. E eu vou precisar de apoio. Então, galera, se alguém quiser entrar aqui na aliança para ajudar a gente pode bater um papo no Discord e eu posso vir aqui, ó, e dar para vocês a permissão de R4, né? Eu posso ter 3 R4, né? Eu posso ter 1, 2, 3, na verdade 2, 3, 4, 5. Eu posso ter 5 R4 aqui no jogo, tá? Então eu posso escolher 5 pessoas que queiram realmente tomar conta disso daqui para me ajudar. Eu vou dar total liberdade para vocês, os R4, né? Para poderem tomar decisão, banir a galera, colocar a galera, fazer o que vocês quiserem. Show de bola? Então eu criei essa aliança aqui pra gente brincar. Ela tá completamente livre, não tá vendo? Todos os idiomas. Eu não tô restringindo ninguém de entrar. Vem aqui no meu Discord. Entra ali, me procura, vamos conversar. Que se você quiser me ajudar a administrar isso aqui, dependendo do que você me propor, eu libero o R4 aí para vocês poderem ajudar a gente aqui na aliança e crescer. Beleza? Então é isso aí. Equipamento, aliança. Conto com o like de vocês. Compartilhe o vídeo aí pra galera. E até os próximos vídeos. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.